ao vivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Deixa eu ver aqui se o vídeo tá bom, o áudio. Bom, nessa próxima hora eu vou receber aqui o jornalista João Paulo Vergueiro, o JP, que de segunda a sexta ele apresenta o Brasil Urgente Rio, às 16 horas, e às quintas ele apresenta o Linha de Combate, tudo na tela da Band. Antes de continuar, eu preciso dizer que se em algum momento eu gaguejar, é que hoje eu estou muito feliz e também estou muito emocionado. Por quê? Você imagina você receber uma pessoa que você gosta muito, que você quer muito bem e que você acompanha faz tempo. Então, eu já estou deixando todo mundo preparado, se em algum momento eu gaguejar, me desculpa, tá certo? Eu acompanho o trabalho do JP. Eu estava aqui recapitulando quando eu fiz o convite para ele e já agradeci de pronto que ele aceitou estar aqui comigo. Muito, muito, muito obrigado, meu amigo. Desde a época da Rede TV. Na época, ele apresentava o Bola na Rede. E eu sou um cara que, antes de mais nada, eu acompanho televisão, eu amo televisão. Eu tô vendo aqui que chegou a Queca também é uma querida que acompanha o JP faz tempo. Tô certo, Queca? Uma querida. Tô vendo aqui também que tem a Elizabeth, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu retomar aqui porque a emoção toma conta. Eu acompanho o trabalho do JP desde a época da Rede TV. E lá na época ele apresentava o Bola na Rede. E eu tava zapeando, parei ali e fiquei olhando. E antes de mais nada, eu sou um telespectador. Eu acompanho televisão e eu tenho os meus favoritos. O JP é um deles. E a forma com que ele passa a notícia, a forma com que ele passa a informação, que fez com que eu ficasse ali e desde então nunca mais deixei de acompanhar o trabalho dele, né? Porque parece ser uma tarefa fácil você tá dentro de um estúdio, né, e você ter o tal do TP e tá falando. Quem tá aqui, que delícia! A Agatha Meirelles, a gatinha Meirelles está aqui, está dizendo que ele é o melhor apresentador, meu favorito também. Você é uma querida. Eu acho que ele conseguiu compor, Agatha, um time muito legal, um Brasil Urgente. Bom, de novo eu preciso dizer, já viu que eu vou ficar emocionado aqui o tempo inteiro, né? Então eu peço desculpas para quem está aqui com a gente, porque eu gosto muito do JP. Preciso retomar. Então eu estava lá na Rede TV, onde ele estava apresentando na época. Faz tempo que eu acompanho o JP, tá vendo? Queca, um beijo para você, viu? E aí ele apresentava já falei isso, é o nervosismo. Dali do Bola na Rede, ele foi pro programa da Mariana Godoy. E tudo isso acompanhando, fazendo essa caminhada dele, e o que me chamava a atenção era a forma com que ele passeava pelos setores com uma maior competência, maestria. Ele estava ali sendo meio que um co-apresentador do Mariana Godoy, porque ele também fazia as perguntas para os entrevistados, ele respondia as mensagens que chegavam da internet. Alguém está falando aqui, Camoriz, é isso? O mesmo aconteceu comigo, me prendeu pelo jeito que nos traz a notícia, com uma leveza que só ele consegue. É isso aí. Aí foi para a Band, né? Na Band ele chegou, fez o Agora com Datena, com, né, José Luiz Datena, e aí eu falei, caramba, foi para o entretenimento, fez o Aqui na Band com o Lacombe, com a Silvia Popovic, e aí não parou mais, né? Veio o primeiro jornal, o Linha de Combate, ele apresentou o jornal da Band, que é uma grife, né? Tava ali na bancada com uma tremenda de uma maestria, com uma tremenda de uma competência, tudo isso eu fui falando para ele, né? Porque eu sou aquele cara que eu acompanho, mas eu fico na torcida, eu fico vibrando quando acontece uma coisa boa na carreira, né, dos meus queridos, não é? E o JP segue sendo um deles.
Quando ele veio aqui para o Rio, eu vou chegar lá, deixa eu recapitular aqui. Porque eu faço esse projeto, JP, vai completar 4 anos. E eu sempre quis que você participasse. Mas como é que eu ia te chamar, né? Na época, você estava fazendo o primeiro jornal. Eu começo 8 horas da noite. 8 horas da noite você deveria estar dormindo, tô certo? Porque você levantava, o quê? 11h30, meia-noite para ir para a TV. Então eu falei, eu não vou fazer isso com meu amigo, não vou botar ele numa enrascada de entrar no ar aqui comigo 8 da noite, sendo que ele tem que estar descansado para fazer o jornal que ele apresentou durante quase 3 anos, né, JP? Que começava 15 para as 4, imagina. Mas também foi um período que eu acho que eu mais me conectei a você. Não só eu, mas como muita gente que eu acho que está aqui também. Porque foi o período da pandemia em que a gente trocou o dia pela noite. Então você acabou sendo a minha companhia. Então, quando você começava o jornal, eu ia para a cozinha fazer meu cafezinho, meu pãozinho ali na chapa, para poder estar te acompanhando. É muito bom estar com você aqui. Eu vou colocar ele para dividir tela comigo, dizer que quem está aqui fique muito à vontade para fazer pergunta, para comentar, tá? Bora conversar. Eu comecei falando do Brasil Urgente, que é o programa atual que ele está apresentando todas as tardes aqui na tela da Band. E uma das coisas que eu mais gosto no Brasil Urgente, JP, é a forma com que você aborda a informação, não só mostrando lá o que está acontecendo naquele momento, é voltar para ver o que foi feito. Eu estou falando isso porque uma senhorinha que me chamou muito a atenção, e eu tenho certeza que a sua também, que foi a Fátima, se eu não estou enganado, Dona Fátima. E você estava mostrando também, não vou lembrar o bairro, JP, ajuda o colega aqui. Completamente abandonado. Lixo, mato alto, completo abandono. E aí ela falou, mas tem alguém para fazer alguma coisa? Algum órgão público responsável? A gente sabe que tem, mas que não faz. E você falou assim, não, nós vamos atrás, nós vamos trazer essa resposta para a senhora. Um outro dado que só o Brasil Urgente tem feito, tá? Isso eu posso dizer porque eu acompanho também, né, os jornais locais, no trem, esses túneis que tem, eu vou muito a Olaria, Bom Sucesso, eu tenho 40 anos, JP, 40 anos. Nunca foi diferente daquilo que você mostrou. Nunca. Durante o dia ainda dá para você passar, porque tem gente trabalhando, tem camelô ali trabalhando, mas eu fico pensando no pessoal que chega à noite, 9, 10 horas, que tem que passar por ali, ou que tem que atravessar de uma ponta a outra. Enfim, os problemas aqui no nosso Rio de Janeiro não são poucos, e o Brasil Urgente Rio está sendo muito bem, eu acho que a gente está muito bem assistido com você aqui com a gente. É muito bom ter você aqui perto da gente. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Deixa eu botar ele para dividir tela comigo aqui. Será que eu vou aguentar? JP, você não apareceu aqui. Peraí. Querido JP Vergueiro, pai da Ana Beatriz, eu esqueci de falar disso, né? Sobre ela que deve estar de férias. Está curtindo as férias, meu amigo. Apareci? Apareceu. Aê, Fábio! Que prazer estar aqui, cara. Eu estava ansioso. Aliás, estou ansioso. Eu não te conheço pessoalmente, mas você me prometeu ir lá na Band e eu estou até hoje esperando. Tudo bem? Você sabe que eu trabalho perto de você, já te falei isso, Falou. né? Eu trabalho em Botafogo. Então, eu vou... Agora, mais do que nunca, mais do que nunca. Tá tão feio agora eu não ir aí te ver pessoalmente. Eu quero muito, eu gosto muito de você. JP, você traz no seu olhar verdade. Quando você está indignado com alguma coisa no ar, é o momento que a gente em casa também está. Então, quando você se emociona, a gente em casa também fica emocionado e a gente percebe a tua preocupação. Você não é aquele cara que chegou na redação, pegou a pauta, isso aqui, estou indo para o estúdio. Não. Você quer saber o que está acontecendo, como é que vai ser resolvido. E isso, para a gente, quem está aqui comigo, pode me corrigir se eu estiver errado. Né? A Olha tá falando aqui. Olha quem já está aí, ó, junto com a gente. Muito obrigado por você estar aqui comigo, de você ter aceito parar um pouquinho, dizer que eu já queria você aqui comigo, olha, faz tempo. Mas como é que eu ia te chamar? Na época você estava fazendo o primeiro jornal. Como é
que eu ia botar você aqui comigo? Pois é, mas se você tivesse feito o convite, eu ia ter arrumado um tempo. Eu gosto demais de você, Fábio. Eu fico muito feliz quando eu recebo os teus comentários, que são fundamentais, são muito importantes, porque eles também balizam, eles são um termômetro para a gente, principalmente para mim. Isso que você falou é uma coisa incrível, porque eu não consigo mascarar o que eu estou sentindo. E eu até sofro com isso, porque se eu não gostei de alguma situação, tá aí a Agatha, eu acho que o Flechinha tá aí também, o meu editor, todo mundo sabe. Eu transpareço demais. Então eu transpareço todas essas emoções no ar. Eu não sei se isso. Agora eu estou ouvindo de você, então eu fico mais tranquilo. Eu acho que isso, de qualquer maneira, é uma coisa positiva, porque quem está do outro lado consegue identificar isso. Então, de fato, às vezes, quando eu não estou satisfeito com uma situação, eu tenho que me controlar, porque eu fico muito indignado. E aí eu falo me controlar, às vezes, porque você pode, de repente, soltar um palavrão e quem está em casa, você precisa respeitar, você está entrando na casa dos telespectadores, não tem nada a ver com isso, mas você, às vezes, não consegue esconder essa revolta, essa indignação. E eu acho que isso, de certa maneira, é um ponto positivo, porque as pessoas conseguem justamente detectar isso em mim. E isso que você falou é muito rico, eu fico muito satisfeito com isso, porque essa conexão direta com o telespectador é o que eu sempre quis estabelecer. E outra coisa, Fábio, a Agatha, não sei se tem mais gente da equipe, eles sabem exatamente disso. Eu sou essa intensidade, eu acho, né? Então, eu me entrego demais, eu me envolvo demais, eu vivo demais o trabalho, o Brasil Gente agora, como vivia demais também o primeiro jornal. Então, são projetos que trazem muita realização para mim. Nós vamos falar sobre o primeiro jornal, JP, porque eu acho que você foi uma companhia muito importante naquele período, mas nós vamos falar sobre isso. Como é que o Brasil chegou para você? Como o Brasil Essa Gente... tarefa o Brasil Gente Rio, ele chegou para você. Como é que foi lá? Foi o Schneider que chegou, te mostrou, te apresentou? Como é que foi esse convite? Ô, Fábio, você sabe mais da minha trajetória do que eu estava te ouvindo atentamente, você sabe mais da minha trajetória. Eu fiquei pensando uma hora assim, eu falei, nossa, é isso mesmo. Poxa, o Fábio me acompanha já faz algum tempo. Eu estava no primeiro jornal já, exatamente isso, há quase 3 anos. E o corpo começou, foi muito difícil ter essa conversa. O Rodolfo é um cara, eu estou falando aqui porque a Agatha está aqui, porque tem gente da equipe, que eu já falei isso para ele pessoalmente. É um cara que eu admiro demais, respeito demais e um dos poucos chefes que a gente tem uma relação assim muito franca, muito aberta, né? O Rodolfo, você entra na sala dele a hora que for, quem quer que seja, e ele vai te atender e ele vai te ouvir. Então, foi uma transição quase que orgânica e natural, Fábio, porque eu estava já há 3 anos isso não é segredo para ninguém, eu tenho uma dificuldade enorme em dormir. Sempre tive. Bem antes do primeiro jornal também, sempre tive. Eu sou muito ligado, sou muito pilhado. Então, para eu desligar, é uma dificuldade tremenda. Então, eu já estava, há 3 anos, eu estava, lógico, com uma equipe multidisciplinar, acompanhando o sono. Então, eu estava fazendo uso de medicamentos que induzissem, que ajudassem no sono, porque é justamente isso que você falou. Era 4 horas da tarde, era o horário que eu tinha que dormir, porque eu tinha que acordar meia-noite, ir para a TV e estar ligado às 4 horas da manhã. O primeiro jornal começou às 3h45. Então, eu precisava estar ligado às 3h45 e o Rodolfo tinha me pedido isso. Falou, olha, o jornal precisa ser muito dinâmico, o jornal precisa ser objetivo, precisa ser relevante, precisa ir direto ao ponto, mas precisa ser muito dinâmico, porque você vai entrar no horário onde as pessoas não estão esperando uma análise mais profunda, né? Eles querem notícia, isso baseado em pesquisa, em todo o levantamento que foi feito pela Band. Mas o que a gente constatou é que precisa de informação rápida, né? Um dinamismo. Desculpa te interromper, mas essa pesquisa que você disse que a Band fez, é verdade que você lembra quando você entrava ao vivo, mostrava lá o ônibus, a fila? Uhum.
A população acorda muito cedo. Então, eu quero dizer assim, as pessoas estão se arrumando e estão com a TV ligada. Então, é muito dentro dessa informação rápida, ágil, E, né, e, que você estava fazendo. e você sabe que eu tinha, inclusive, o Fábio, você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu apoiei o telefone, não sei se está ok. Tá, o áudio está ok? Tá. Tá todo mundo ouvindo bem aí, dá um outro aqui pra gente. E você sabe, Fábio, que a gente tinha uma estratégia que era a seguinte, isso a gente foi testando, né? No começo, porque o nosso jornal era das 3h45 até às 6, né? Então, um jornal longo, né? 2h15 de jornal. Então, a gente percebia que a gente tinha uma transição de público e de audiência até às 5 horas da manhã. Normalmente, a gente tinha as pessoas que ficavam acordadas até mais tarde. Então, o que eu fazia? Eu passava a falar o horário, que é justamente isso que você falou, a partir das 5 horas da manhã. Por quê? Porque é o horário que as pessoas que estão acordando querem saber que horas são, estão fazendo alguma outra coisa, estão se arrumando, precisam da informação rápida, saber se está trânsito, se tem greve, se como é que está o transporte público, isso, aquilo outro, o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas não estavam única e exclusivamente olhando para a TV, mas estavam ouvindo. Então eu passava a falar o horário a cada 10, 15 minutos, até para a pessoa não perder, né, o compromisso, não perder o horário, se basear ali também no jornal para poder sair. Só que antes eu não fazia isso, porque antes, eu digo, das 3h45 até às 5 da manhã, porque a gente também corria o risco de espantar a pessoa que estava até mais tarde, né, que falava, poxa, eu fiquei até mais tarde, estou aqui ouvindo notícia, e na hora que ele ouvisse o horário, ou ela ouvisse o horário, falasse, pô, eu preciso ir embora, preciso dormir, porque já está muito tarde. Então, são todas essas estratégias que, baseadas em pesquisa e no dia a dia que a gente ia acompanhando, a gente foi criando, adotando e alinhando tudo isso. Mas, de novo, respondendo ao que você tinha me perguntado, depois de 3 anos o corpo vai criando uma resistência aos medicamentos, vai criando uma resistência aos... Ó, Bia Duncan entrou o Gustavinho Osório. Sabe, eu estou muito feliz porque a nossa equipe, ela é muito unida, do Brasil Gente Rio, sabe? Eu fiz primeiro jornal, fiz agora com Datena, aqui na Band, tem a Evelyn aqui na Band também que está aqui. Todas as equipes têm uma característica, mas em tão pouco tempo, a gente já é muito próximo, já é muito ligado. Talvez por ser uma equipe um pouquinho menor e cada um sempre se doa um pouco mais, a gente acabou formando um time muito unido, sabe? A gente fez até um churrasco com 3, 4 meses de programa na casa da Bia e foi muito gostoso. E ter essa equipe, porque assim, sempre as pessoas entregando mais, entregando mais, entregando mais. Então, a gente acaba ficando muito maior do que a gente é, ou pelo menos Você, é o que a gente tenta. e você sabe, JP, que vocês passam isso pra gente. A sensação ali na hora que você está dividindo tela, né, como você chama, né, bitela, né? Bitela! E a sensação é que ele está junto, está participando. Você vê o sorriso ali na gatinha Mireles, no Alisson, a satisfação que é, né? E até o telespectador, quando ele participa, também está dentro disso. E é o que você falou, você pegou aí, o Brasil Urgente está o quê? Você começou em março com ele. E de repente teve, olha só, já tem tamanha essa junção com essa sua equipe. Mas eu estou vendo aqui o pessoal falando assim, olha, fala mais de São Paulo, a gente vai falar. Eu vou voltar para o Brasil Urgente. O JP ele deu uma costurada e voltou para o Brasil Urgente. Porque está chegando gente da equipe dele que está aqui e que, bom, bem-vindos, fiquem por aqui. Vamos para São Paulo. Então, você estava no primeiro jornal, e uma coisa que é uma curiosidade, se você tem essa noção, JP. Qual? Porque você caminha, isso eu fico assim, encantado com você, uma das coisas que eu mais fico fascinado em te acompanhar é isso, a forma com que você caminha. Você vai no esporte, você vai para o factual, você vai para a bancada, a sensação que tem que você está caminhando, porque parece que quem está daqui é fácil, mas eu sei que não é. Você tem essa noção, JP? Eu acho que... Obrigado, Vado. Não, mas eu acho que os desafios
que foram surgindo na minha carreira foram me obrigando a ter essa versatilidade. E o fato de... E hoje, por exemplo, quando eu estou conversando com estudantes de jornalismo, com as pessoas que estão na faculdade, ou com alguém que quer seguir essa carreira, eu falo, olha, experimente. Porque, Fábio, se você me perguntasse, sendo muito sincero, há, sei lá, 10 anos, ou quando eu comecei, né? Eu estou com um pouquinho mais de 20 anos de carreira. Quando eu comecei, se você me perguntasse lá atrás, poxa, um dia você vai apresentar o Brasil Gente Rio, eu ia falar, não, vocês estão enganados. O JP não tem esse perfil, o JP não tem essa característica. O JP vai apresentar um programa de esporte, vai seguir na área esportiva. E hoje, se você me fizesse essa pergunta, se eu voltaria para o esporte, eu diria não, porque eu tô muito satisfeito, eu estou muito realizado e nunca achei que fosse ficar tão realizado com um programa que a gente chama de Hard News, que é esse programa diário com informação, que conversa diretamente com o público, com o povo. Eu estou muito satisfeito. Hoje, eu não voltaria para o esporte, se eu pudesse optar. Mas, na época, eu achava que eu queria seguir carreira na área esportiva. E aí fui trilhando alguns caminhos e depois outros foram se abrindo. Eu fiz exatamente isso que você falou. Na Band, por exemplo, eu trabalhei em todas as editorias. Fábio, eu comecei num programa que chamava São Paulo Acontece, com o Datena, o Neto e o Ulisses Costa. Foi assim que eu entrei na Band. Depois desse programa, eu fui ser repórter do Brasil Gente, em São Paulo também. Depois, o Datena foi para a Record, o esporte me puxou. Aí eu fui para o Jogo Aberto, fiquei no Jogo Aberto um tempo. Depois, tive a oportunidade de fazer Parintins, tive a oportunidade de fazer Carnaval pela Band. Então, eu estou dizendo isso porque eu trabalhei no jornalismo da Band, no esporte da Band, no entretenimento, me adequando e me encaixando nesses perfis diferentes e experimentando cada um. Então, isso me ajuda muito na apresentação, me ajuda muito na formação jornalística e justamente para fazer isso, para, de repente, ser escalado para o Jornal da Band ou para, de repente, fazer um programa diário como o Brasil Gente Rio ou, de repente, para fazer uma cobertura com outro formato como linha de combate, uma apresentação como linha de combate e por aí vai. Mas você viu que eu ainda não te respondi sobre a mudança, mas eu vou conforme você vai comandando aí. Depois eu falo dessa mudança do primeiro jornal para o Brasil Gente Rio. Nós vamos chegar lá. Alguém está falando aqui, gostava de ver o JP no programa de variedade na Band com a Silvia Popovic. É isso que você falou, o que ele está dizendo aqui, eu acho que é meio que eu falei, que foi quando eu comecei a te olhar, ele estava no esporte, e tudo muito bem. Assim, essa passagem não foi aquela coisa de você estranhar. É dizer assim, cara, como é bom acompanhar ele aqui também. E tem uma coisa, JP, e aí, de novo, quem está falando aqui é o telespectador, tá? Quem está falando aqui é o telespectador. Que eu acho que quem ganha é a emissora que você tá, porque tem um profissional coringa, que eu posso te colocar ali, que você vai fazer muito bem. Então, assim, ganha a emissora. E outra, você vai levando, porque você estava na emissora X, eu estava lá. Você mudou de canal. Isso também é mérito seu, dessa construção disso tudo que você acabou de falar aqui pra gente. Vamos retomar. Primeiro jornal, aí você falou, bom, não está dando mais para ficar no primeiro jornal, está me atrapalhando. Foi mais ou menos isso, JP? Foi, e aí mas foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Porque eu gostava muito, eu gostava demais desse contato, eu gostava de... As pessoas não conseguiam... As pessoas olhavam assim, pelo menos era esse feedback que eu tinha, falavam assim, meu Deus do céu, como é que ele está tão disposto às 4 horas da manhã, né, com todo esse gás, essa energia? É porque eu estava realizado, eu estava ali realizado, fazendo o que eu gostava, estava me encontrando ali. E poder fazer um jornal de 2h15, com você muito próximo da câmera, só você ali, óbvio, só você eu falo na frente da câmera, porque atrás você tem toda a equipe que me ajuda. Mas esse desafio de você poder falar, a Band te dá essa possibilidade de você
se expressar, de ser você mesmo, de ter essa possibilidade de poder falar. Isso me deixou muito realizado. Então, era uma questão mais física e mental também. Vou te interromper de novo. Problema. Vou te interromper de novo. Por quê? Nesse horário, vamos combinar que era um horário meio morno na TV aberta, né? Vamos combinar? Com a sua chegada, a concorrência se mexeu. Percebeu isso bem, JP? Como foi importante? Porque eu acredito muito, principalmente com a convergência, depois a gente até pode falar sobre isso, das mídias, é o ao vivo, é o na hora ali, porque senão você acaba deixando alguma coisa. Tinha gente que colocava filme, repetia a atração. Eu acho que isso não cabe mais no mundo atual, onde a notícia está muito rápida. Então, teve esse lugar também. Aí, agora, vamos voltar para o Rio. Vamos voltar aqui para o... Você pegou a gente até conversou sobre isso, teve num primeiro momento, na primeira passagem, o Fábio Barreto, que fez muito bem o Brasil Urgente. Hoje, eu acho que ele está numa afiliada do SBT, se eu não estou enganado, né, JP? Ele está, se não me engano também, o Fábio, ele está em Fortaleza. Eu não sei se ele está... Eu acho que isso. E o Brasil Urgente, ele tem uma grife muito forte, porque tem o da Atena. Claro. Né? Claro que a gente sabe que tem outras praças, mas quando você fala Brasil Urgente, tem o da Atena. E aí, quando você falou assim, quando chegou para você, JP, olha, nós vamos retomar o Brasil Urgente de segunda a sexta, e a gente pensou em você. Como é que chegou isso para você, JP? Primeiro houve uma sondagem, né? Se eu abraçaria... Primeiro veio a Andressa, que é uma profissional que eu amo, Andressa Guaraná, fez uma sondagem e tal, e eu confesso que eu não percebi, não percebi na hora. E aí continuei conversando e tal, e aí a gente vai amadurecendo a ideia, a conversa, e aí eles, de fato, fizeram uma proposta, um convite, e me deixaram tempo para poder pensar. E aí eu levei esse convite para dentro de casa, né, para a família, para ver como é que isso ia ser aceito, né? Porque hoje eu estou aqui. Eu estou aqui no Rio. A minha filha, coincidentemente, essa semana, porque está de férias, está passando esses dias aqui comigo. Mas eu fico sozinho aqui. Ó, a minha sogra acabou de entrar, inclusive, aí, ó, Maria Rita Long, acabou de entrar aí. E aí eu dividi... É porque você não viu, mas tem muita gente querida aí também te acompanhando, tá? E aí eu levei essa decisão para dentro de casa com a Júlia, e aí ela falou, não, vamos embora, vai nessa, porque eu acho que tem tudo a ver com você, é uma coisa que você construiu na sua carreira, e eu acho que vai dar certo, tem tudo para dar certo. Então foi uma decisão gostosa de tomar, boa, eu achei que fosse mais difícil, a minha filha entendeu. E vamos combinar que você tem uma parceirona também, né, JP? Porque quando você estava no primeiro jornal, os seus horários, tipo, sair para jantar à noite. Esquece. Era uma programação. Esquece. Não, vida social esquece. Vida social esquece, Fábio. E minha filha teve que entender isso também. A Júlia teve que entender, a minha mulher teve que entender isso também, todo mundo. Porque era o seguinte, eu tenho lá em casa, eu tinha num outro apartamento que a gente morava, um chão de taco. E eu tinha, inclusive, o Ogum, que é o meu cachorro, ele andando assim, com a patinha no taco, eu consegui ouvir, com essa dificuldade que eu tenho para dormir. Então, no final das contas, olha a Júlia agradecendo aí. No final das contas, o Ogum acabou indo para minha sogra, em Sorocaba, que mora no interior de São Paulo, e para eu conseguir dormir. E a Júlia, às vezes eu chegava, os horários completamente invertidos, eu saía, ela estava dormindo, né? Porque eu saía meia-noite, 1h, ela já tinha ido dormir. E aí, como eu ficava na TV e depois gravava o Linha de Combate, chegava, ela estava em reunião, ou saía, tudo isso, então eu via pouco. E aí, final de semana, eu fazia o quê? Eu tinha que recuperar o sono, porque aí invertia de novo, né? E chegava sexta-feira, né, eu tinha que
ou eu ia dormir à meia-noite, então eu ficava praticamente 24 horas ligado. Então, o final de semana era muito difícil. Quando eu ia ver minha filha na B, era difícil para poder arrumar energia. Olha o Eliseu Caetano aqui dizendo, cuida bem do meu rio, hein, JP? O Eliseu que já foi embora do Rio de Janeiro já faz tempo, mas é um querido também. Então é isso, Fábio. Eu tinha... Hã? É um querido. Eu preciso mandar um beijo para ele. Eu gosto muito dele. Ele esteve aqui no Bora Conversar. Teve? Que legal. Boa. Beijo, Eliseu. Então era difícil isso. Assim, final de semana eu tinha que tentar recuperar a energia. Isso quando eu não tinha o plantão no Jornal da Band. Porque aí acontece que você inverte de novo o horário, você quase não tem tempo para dormir, você tem que funcionar no horário que você está dormindo, e depois, no domingo para segunda, você já tem que estar bem na madrugada também. Então foi um desafio. Eu preciso reforçar ainda sobre o primeiro jornal, que o Eliseu participou também. Participou, me ajudou no primeiro jornal. Isso que eu te falei, você escuta muito, que você foi uma companhia diária para a gente durante a pandemia? Eu acho que ela não está aqui agora, mas teve, e eu não sei nem se eu posso expô-la, então acho que eu não vou fazer isso, eu não vou dar um nome, mas eu recebo muito esse carinho, e uma das mensagens que eu recebi, que eu fiquei muito emocionado, foi de uma moça que me acompanha até hoje, e ela não é do Rio, ela é de fora, do estado, mas ela falou, JP, você foi a minha companhia durante as madrugadas e eu consegui sair de uma depressão. Ela me disse isso foi tão gratificante, porque ela falou com as suas palavras, com a sua energia, com a sua maneira de conduzir o jornal, eu ficava cativado. E depois, às vezes, ela entrava e me mandava mensagem, eu respondia. Então, ela falou que eu, de certa maneira, eu nem sei, nem tenho essa pretensão, mas eu fiquei muito feliz de saber que eu ajudei essa moça a sair da depressão, a ter uma outra perspectiva, tudo isso. E ela gostava muito de acompanhar o primeiro jornal e disse que eu era a companhia infalível. E aí, de vez em quando eu tinha folga, tinha... E você sabe que eu até hoje, Fábio, eu recebo muitas mensagens de gente dizendo, de telespectadores dizendo que sentem muito a minha falta. Quer dizer, eu já saí do primeiro jornal, já faz um bom tempo, mas tem muita gente que sente saudade e que comenta isso. Então, eu fico feliz, isso é gratificante para a gente. Isso de novo, JP, isso é mérito seu, da construção que você veio fazendo com a sua carreira. Eu estou vendo gente aqui que te acompanhava lá no primeiro jornal e que agora você está no Rio. Então, buscou uma forma no YouTube de continuar seguindo, de continuar te acompanhando. Então, assim, isso eu acho que é o melhor resultado, né, JP? Quando você vê as pessoas te acompanhando. É aquilo que eu te falei, né? Você mudou de canal, mudou de canal. Você mudou de horário, as pessoas mudaram de horário. Quer dizer, é você que faz isso. A sua credibilidade, né, naquilo que você está fazendo, que faz com que a gente continue te acompanhando. Tem alguém aqui que eu não posso também deixar de... Olha, tem a Sandolive 63. Peraí, agora ela passou. Foi muito rápido. Não é mais a mesma coisa do primeiro jornal? Muito obrigado. Olha o Eliseu Caetano falando aqui. Verdade, JP, você foi muito importante para a gente. Acordar com o seu bom dia era muito bom. E vocês foram muito importantes para mim também. Saibam disso. A Queca, o Fábio, quando eu estava chegando aqui no Rio de Janeiro, de repente eu chego na redação da Band, assim, e aí eu vejo flores lindas, né, um arranjo lindo, tudo isso. Aí eu falei, poxa, quem será que mandou essas flores? Tudo? E tinha sido a Queca, que é uma moça que virou minha amiga, assim como você virou meu amigo, e eu falo com ela constantemente. A Queca é de Campinas, acompanhava o primeiro jornal e virou uma amiga do coração. Então, ter recebido essas flores, né, mudando de estado, é justamente isso que você falou, vindo para um novo desafio, foi um calor, assim. Eu vou imitar, eu nem sei se ela está aí, a Agatha Meirelles, não sei se ela já está aí ou já foi embora, e é uma frase que ela costuma falar e que eu adoro: deixou meu coração quentinho. E deixou mesmo. Agora, estamos no Rio, Brasil urgente acontecendo.
O que mais te chamou a atenção? Porque você já conhecia o Rio, você me falou que você já conhecia o Rio, mas agora eu acho que você está com mais, digamos que, profundidade nos nossos problemas. O que mais está te chamando a atenção aqui, JP, nesse A, sentido? a carência na saúde, no transporte público, não é óbvio que São Paulo ou qualquer outra metrópole também tem isso, mas assim a falta de cuidado com a população, isso tem chamado demais a minha atenção e a gente percebe isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito objetivo do que a gente mostrou hoje no Brasil Gente Rio, que foi uma árvore em Niterói, uma árvore onde as raízes já entraram, já arrebentaram o chão, o piso da casa dessa senhora, a gatinha foi lá, e arrebentou também raízes dentro da cisterna, isso e aquilo outro. E aí, ô Fábio, eu recebo no meu direct, no Instagram, diversas outras pessoas dizendo o seguinte: JP, eu estou com esse mesmo problema, pelo amor de Deus, já tentei todos os órgãos, as autoridades, e nada, e nada, nada. E aí o que me chama mais atenção é o tempo, o descaso e o abandono com a população. Porque eu estou te dizendo isso, e aí uma pessoa que me procurou hoje falou assim: JP, eu não sei mais o que fazer, eu estou há 5 anos pedindo uma ajuda. Outro dia a gente falou da situação do Jorge, que é um senhor que estava procurando uma ajuda. Ele estava há 9 anos na fila da rede pública de saúde para conseguir fazer um exame. Finalmente, depois, quando ele consegue fazer o exame, aí é uma coisa inacreditável, Fábio. Ele consegue fazer o exame e aí ele consegue marcar finalmente a consulta para tratar desse problema que ele tinha no joelho. E eu estou falando desse problema no joelho do Jorge, mas eu posso falar de uma outra paciente que está com câncer no colo do útero e também sofreu a mesma coisa, não conseguia fazer biópsia, e por aí vai. Mas estou pegando esse exemplo do Jorge. E aí ele consegue, depois de 9 anos, esperando para conseguir fazer um exame, ele vai lá, faz o exame e marca uma consulta para a próxima semana. E aí, na hora que ele vai retirar o exame no hospital, cadê o exame? Eles tinham perdido. Ele foi lá 2 vezes até o CER, aqui, Leblon. E ele perde o tempo, ele perde dinheiro, ele perde a paciência, ele perde tudo. Acho que só não perdeu a esperança. Tanto é que, graças a Deus, ele conseguiu fazer contato com a Band, e aí a gente vai, fala no ar, cobra, aí, milagrosamente, o exame aparece no mesmo dia, né? Eles acabam, mas ele já tinha ido lá 2 vezes. Aí, graças a Deus, ele conseguiu ir à consulta, vai começar o tratamento no joelho. Eu estou usando esse caso, que é teoricamente mais simples, mas a gente atendeu casos de pessoas com câncer, que não conseguiam tratamento, que estão esperando isso. Então, essa carência na rede pública, na saúde, e essa fila, isso me chama demais a atenção. Foi muito gratificante, a gente fez, que é uma conquista gigantesca do Boechat, e hoje da rádio Band News FM, com a Agatha, com o Rodolfo Schneider, com o Vinícius Donola, que aliás amanhã é aniversário do Vinícius Donola, que é a Semana da Saúde. E aí, pela primeira vez, a Semana da Saúde foi em Bangu, foi na Zona Oeste. E as pessoas emocionadas, o Fábio, chegando para a gente, abraçando e dizendo: olha, eu estou tendo a oportunidade, dentro daquele mutirão, de fazer o exame, de começar um tratamento, de ser assistido, coisa que a gente é esquecido, né? Que a gente precisa pegar, às vezes, 2, 3 condições, enfrentar 2, 3 horas para poder chegar no centro do Rio, e mesmo assim não consegue atendimento. Então, isso tem chamado demais a minha atenção, e é a maior demanda que eu acho que a gente recebe no Brasil, gente. São essas 2 demandas, né? Cuidado com a saúde do povo carioca e do povo fluminense, né? A falta de cuidado com a saúde, a dificuldade para as pessoas conseguirem um atendimento decente, ou um atendimento que seja, e também esses problemas, né, na cidade, assim, transporte público. O Riquelme, que também é um período, Riquelme, JP, ele Vascaíno. sempre participa aqui. Ele está falando aqui do transporte público, que também é um outro assunto que eu acho que a saúde dá uma pauta, o transporte público dá uma pauta, e ainda vem o Jair,
que a gente tá a melhor definição, a gente já não sabe se é o já é ou se é o já era, né? Oi. Vamos acompanhar isso aí no JP. Pois é, Mas hoje um telespectador me mandou uma mensagem e falou assim: olha, será que dava para esclarecer? A gente até colocou no ar, eu me esqueci agora o nome dele. Será que dava para esclarecer o seguinte: como é que eu faço para sair da Baixada e chegar no Rio de Janeiro? Que agora eu já não sei mais, né? Com Jaé, Rio Cabo, isso, aquilo outro, só para dificultar assim, para a população. É. o, simples assim. Se, eu ainda, se a gente quer unificar para facilitar, e já tinha conseguido fazer isso, unificou, como é que agora você inventa? Eu entendo que quer trazer mais transparência, é importante, né, JP? A gente sabe disso, a importância de ser transparente, mas, cara, tem que pensar naquele cara que sai cedo para trabalhar. Aí tu esquece um, como é que tu faz? Tu esquece um desses, o Rio Tá Carme, por ferrado, exemplo. né? Tá ferrado. Então, em vez de facilitar, dificulta para a população. E baseado em quê? Né? Baseado assim, ok, a caixa preta, porque eles não querem, o prefeito exige quanto que está sendo gasto, quanto que não está, subsídio, tudo isso. Mas e aí a população no meio disso, né? Com dois cartões, e não só isso, né? Você tem também a redução da tarifa social, que vai ferrar o trabalhador, vai ferrar o empregador, né? As pessoas que tinham direito à tarifa social, benefício da tarifa social no transporte público, agora se arrebentam também. E aí é justamente. E sabe que é o melhor de tudo no Brasil, gente? É a população conversando e trazendo esse relato sincero. Por isso eu sempre falo para a Ágata, para a Priscila Xavier, que faz com a gente, para o Adson, ouvir a população. E outro dia o cara pediu palavra, o William. Já isso, eu acho que a gatinha não está mais aqui. Mas hoje foi ótimo, né? Eu acho É, que a senhorinha está indo para pegar o ônibus é, dela. Ela não vem aqui. Vem aqui. Ela chamou lá. Ela está fazendo o dever de casa. Você falou, exato. ela bota. E ela vai, e ela abraça, e ela vai embora. E aí ela foi atrás, e é isso. A senhorinha falou: pô, não dá para passar, eu tive que ir para a rua. Né? Porque na calçada não dá para passar, porque a árvore, o galho da árvore ali, as raízes, galho não, as raízes já estavam prejudicando completamente a calçada. Mas eu agora eu estava te falando isso, Fábio, porque foi. O William. O William procurou o meu repórter, o Adson Ramos, e falou: olha, essa situação do transporte, da redução da tarifa social, me arrebentou. Ele falou, porque eu entendo também o lado do empresário, do empregador, que vai falar, vai olhar ali no meu currículo, vai olhar na hora que eu. Da onde você é? Você é da Baixada? Você é de Duque de Caxias? Então me desculpe, eu não vou conseguir te dar um emprego porque vai sair mais caro para mim. Olha o Júnior Costa, olha que legal. O Júnior Costa entrou aqui, o Fábio, ele fez um desenho meu que eu guardo com muito carinho no meu quarto lá em São Paulo. Ele está falando que a mãe dele me ama, acho que sou eu, né? Ele está se referindo a mim aqui. Ou a você, Fábio, se ela te ama ou me ama, um beijo para sua mãe, Júnior Costa, qual é o nome dela? É você. E ele é um baita de um artista. Você conhece o trabalho do Júnior Costa? O pessoal que tiver aí, depois acessa lá. Ele fez um desenho que eu fiz um quadro e tá lá no meu quarto, pendurado lá, um desenho lindo. Ele é um baita de um artista, um cara sensacional. Olha, a galera está comentando aqui, claro que o Brasil Urgente está predominando aqui, os problemas do Rio está predominando aqui nos comentários, mas a gente precisa continuar, porque assim, a hora passa muito rápido e eu quero aproveitar ao máximo esse momento que está aqui, meu querido. Tá? Bora. Então agora vamos voltar para São Paulo e eu quero que você me fale do linha de combate. Inclusive, como é que você está fazendo, JP? Você grava ele aí no final de semana, volta para o Rio. Tudo bem que a gente não está tão distante, né? Rio, São Paulo, ponte aérea, rapidinho você está em casa. Mas é puxado, Fábio. É É puxado. puxado? Mais uma vez está lá a Júlia aguentando tranco, porque não é fácil. E assim, só para você ter uma ideia, a gente teve a reforma do estúdio para o Jornal da Band, que ficou um estúdio lindo, maravilhoso. Então, durante essa reforma, por exemplo, a gente porque o Linha de Combate é gravado no estúdio lá na Band. Agora, se não me falha a memória, eu acho que é o Estúdio 2, onde tem também o Show do Esporte, onde eles gravam. É do lado do estúdio da Renata Fã, do lado do estúdio da Cátia Fonseca também.
Então fica ali o estúdio. Você continuar, manda um beijo para Malu Vergueiro. A Malu é minha irmã. Então, é isso. Eu estou avisando, eu falei já para ele aqui que tem uma galera dele aqui acompanhando, mas como tem muita gente, ele não está vendo. Então, de vez em quando, eu te dou uma pílulazinha. É para você obrigado. mandar. Ó, tem aqui, ó, o Casdalto Gel dizendo: primeiro jornal, sempre ficava com alta audiência e sempre à frente da Record. Eu estou me atualizando aqui, desculpa, pessoal. Ó, o Rui Barbosa! Olha lá, Pode mandar beijo, gente. Pode mandar beijo, fica à vontade, meu querido. Então eu vou aproveitar aqui, ó, o Rui Barbosa, que virou um amigo também. Agradeço muito, só depois de 4 anos pedindo à prefeitura, a Band resolveu em 2 dias o problema do Rui, que a gente acompanhou, foi lá fazer, o Everton, aí tem um monte de gente participando, a Maluzinha, que é minha irmã, minha referência, a Belzinha também, que é minha outra irmã, a Dil tá aqui. Agora que eu tô vendo, ó, o Riquelme, agora. Bia Munhoz também, o Alex, um monte de gente participando. Que legal. Elizabeth, Márcia. Oi, saudade aqui de São Paulo. Olha a Queca. Ih, Quequinha, saudade de você. E por aí vai. Nossa, eu tô desatualizado pra caramba. Tem um monte de gente participando. Olha a Bel aqui, ó, pedindo um beijo para ela. Um beijo especial. Minha cunhada tá aqui. Tá toda a família aqui, ô Fábio. Então, a gente está falando agora do Linha de Combate. Vamos lá. É o seguinte, o Linha de Combate é um programa que eu amo. Eu amo. Toda quinta-feira, às 11 horas da noite. Eu tenho uma equipe incrível, capitaneada ali, comandada pelo nosso Duda Morosino, que é um cara que eu conheço há muito tempo. É um cara que eu conheço que, quando eu falei que eu fiz Parintins, tudo isso em 2012 ou 2011, não sei. Eu já trabalhava com o Duda naquela época, porque o Duda é diretor do entretenimento e é um baita de um diretor. Então, veio a oportunidade de fazer esse projeto. Esse projeto, quando começou, ele era chamado de Linha de Frente. Era um projeto com uma produção pequenininha. O Linha de Frente foi ganhando musculatura, foi ganhando relevância, e hoje a gente tem uma equipe grande, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito bem estruturada e a gente viaja muito o Brasil para poder fazer essas reportagens. Por exemplo, eu tive agora a minha equipe no Rio de Janeiro, fazendo um curso de uma semana, que é um curso onde eles são submetidos a situações de extremo risco, por exemplo, para se colocar na pele dos policiais. Então, eles são submetidos a uma situação de sequestro, a uma situação de bomba, a várias situações de risco e perigosas. Então, com isso, a gente consegue falar com mais conhecimento de causa. Uberlândia, Manaus, Santa Catarina, e aí vai. A equipe fica viajando, a equipe dificilmente está em São Paulo, a equipe está sempre viajando. E eu vou para São Paulo aos finais de semana. Eu comecei a falar do estúdio que ficava em outro lugar, porque o estúdio teve uma época que precisou ser deslocado, por conta de logística, para um estúdio que estava sendo reformado, outro. Então eu fazia o quê, Fábio? Eu saía às sextas-feiras, aqui do Rio de Janeiro, ia para São Paulo, tá? Depois de uma semana inteira de trabalho. E aí eu começava a gravar o Linha de Combate, às vezes às 10h30, 11 horas da noite. Caramba! E eu tinha que estar bem, né? Porque eu estava apresentando um programa longo também, e enfim. E às vezes eu gravava 2. Então eu saía da TV às vezes 1h30, 2 horas da manhã. Caramba! Na sexta-feira, E aí, mas o melhor dos mundos hoje é o que a gente consegue fazer agora, que ó o Walter Schutz aqui, ó. Buiú! É ele, ó, um dos cinegrafistas aqui, o nosso principal cinegrafista do Linha de Combate. Ele que foi comigo, inclusive, para a Terra, para a reserva Yanomami, onde a gente ficou lá, fez uma série documental lá, sensacional, a gente acabou abastecendo. A gente teve passagens e experiências assim incríveis, a ponto de ajudar uma família, ou tentar pelo menos ajudar uma família a não morrer de fome, uma família indígena, a não morrer de fome, onde eu carrego uma criancinha. O Buiú, que é o meu cinegrafista, que é o cinegrafista do Linha de Combate, foi acompanhando tudo isso. Enfim, o Buiú, inclusive, nem sei. O Buiú, fala aí pra gente, você já está em São Paulo, não está? Você está no Rio? Onde é que você está? É o Buiú que viaja também junto com a nossa equipe para poder fazer as captações, pega os flagrantes, vai junto com os policiais. Inclusive foi recebido a tiros aí em alguns locais, nem
sei se eu deveria estar falando isso ou não, até para preservá-lo, mas enfim. E aí a gente faz a gravação. Ó, você falou do Linha de Combate, é um presente que eu ganhei. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, do Linha de Combate, aqui, ó, da equipe, que fala qual é Ah, o meu tipo sanguíneo. Aí, ó, Linha de Combate, que eu deixo aqui na minha mochila quando a gente sai. Olha lá, o Will tá falando que tá em São Paulo. Mas então, esse programa, voltando, ganhou musculatura, virou um programa fixo na grade e deixou de ser o Linha de Frente, ganhou um nome próprio, Linha de Combate. A gente já está na terceira temporada. Eu antes ia, Fábio, eu ia gravar nos locais, porque eu sempre gostei muito de participar, né? E sempre foi mais rico para mim participar das gravações no local, porque eu aprendia muito, né? E a gente podia ter alguma sacada diferente. Eu fazia também rapel, fiz rapel com o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, entrei em caverna para combater fogo junto com os socorristas, junto com o Corpo de Bombeiros, desci de prédio altíssimo, também rebocado, né, ancorado com os socorristas, acompanhei também os resgates dentro do SAMU e por aí vai. Mas por uma questão de logística, não deu mais para eu ir para a rua por conta de horário, por conta de agenda, e aí a gente ganhou esse estúdio. E a revendedora aqui está falando, boa noite, JP, estou encantada com o programa às 4 horas e o Linha de Combate. Obrigado, viu? Rosana também aparecendo aqui na live. Então, é assim, então a gente tem uma frente já gravada do Linha de Combate, não é muita coisa, por isso eu vou quase todo final de semana para poder gravar. E não só gravar as cabeças, né? Gravar a apresentação. Cabeças, para quem não sabe, né, Fábio? Lógico que você sabe, mas para quem está entrando aí não está muito familiarizado, é para chamar as matérias. E eu gravo todos os dias as reportagens. As reportagens são muito longas. Eu gravo aqui no Rio, numa cabine de off, e gero um material para São Paulo, que o Linha é editado lá. Ó, a Mi Pérez aqui, que morou no meu bairro. Eu morei no bairro dela, lá em São Paulo, no Campo Belo. Ah, que legal. já, olha, o papo tá ótimo, mas a gente está chegando aqui na nossa reta final. É sinal que está sendo delicioso conversar com você, porque a hora passou e a gente nem sentiu que a hora passou. Mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu quero fazer para você. Eu quero perguntar, agora eu quero saber do menino, porque tudo isso que você me falou deu a impressão que você passou aqui, eu acho que para a gente que está aqui, é que você sempre quis ser jornalista. Então eu quero voltar lá no menino de Ribeirão Preto, é isso? Eu quero voltar lá. E aí eu quero que você me diga, em que momento o jornalismo chegou para você? Você falou assim, é isso, eu vou fazer isso. Olha que curioso. Eu vou dizer, eu tinha uma vergonha danada. Eu não gostava de aparecer em frente à câmera. Para tirar foto também, uma dificuldade danada. Foi muito difícil me aceitar em frente à câmera, me ouvir. Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca. Eu sempre admirei demais a minha irmã, a mais velha, que a minha irmã mais velha, Malu, eu admiro as duas. Admiro a Bel, sou maluco pela Bel. É que a Bel eu tenho uma relação muito próxima a Bel é 1 ano de diferença, então a gente sempre foi muito cúmplice, a Belzinha. E a Malu é uma irmã mais velha que você também, eu nutro, né? Ainda tenho muita admiração por ela. E olha o Rodrigo falando que acompanha todo dia o programa. E ela é jornalista. E ela trabalhava na época numa revista que chamava Horizonte Geográfico. E aí ela às vezes ligava para casa, ela morava com meu pai, e ela falava, pai, arruma a mala que eu tenho para Paraty, que eu preciso fazer uma cobertura lá, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo outro, tal, não sei o que lá. E eu ouvindo aquilo, eu falava, meu Deus, poxa, eu ia adorar fazer isso. E eu sempre gostei muito de escrever. E a minha família, minha mãe achava um barato, né? Sabe como é que é mãe, né? Porque eu, de vez em quando, escrevia, né? Eu ia viajar e aí eu escrevia uns textos que vinham da minha cabeça, umas histórias que eu inventava, tudo isso. E ela ficava, né? Ela falava, poxa, você escreve tão bem, por que você não segue a carreira de jornalismo e tal, enfim. Mas nunca TV. Eu sempre comecei o jornalismo e queria seguir a área.
jornalismo voltado para a área ambiental, para a revista, isso tudo. Mas aí as coisas acabaram acontecendo, teve uma oportunidade na Record, em Ribeirão Preto, para ir lá ouvir. Uma pessoa chegou na faculdade, botou lá o recado, eu entrei na sala, falei, olha, pessoal, até porque eu estava tomando uma água, sei lá, eu falei, pode deixar, daqui que eu dou esse recado para todo mundo. Falei, ó, vai ter uma vaga, uma oportunidade na Record, que eles estão procurando rádio escuta, que é aquela pessoa que fica ligando para a polícia, para saber se está acontecendo alguma coisa, tal, enfim. E aí eu fui ouvir a proposta, né? Eu ainda me lembro bem, eu cheguei em casa e falei, mãe, hoje aconteceu isso e isso, e tem uma oportunidade lá na Record para ser rádio escuta. Ela falou, que hora você vai? Eu falei, não, eu não vou. Eu avisei todo mundo lá, mas não vou. Ela falou, como não vai? Lógico que você vai, você está fazendo jornalismo. Eu falei, mas não quero TV, quero trabalhar em TV coisa nenhuma, tal, não sei o que lá. Eu quero escrever, eu quero trabalhar em revista, isso, aquilo, outro. Ela falou, não, você já tem, né? Na época eu trabalhava numa loja de roupa, que não tinha nada a ver com a área. E aí eu fui. Na hora que eu fui, cheguei lá, Valmir Bononi, meu chefe, Fabiola Figueiredo. Não lembro se a Fabiola Figueiredo foi uma repórter do Brasil Gente, trabalhava em Ribeirão. Eles estavam na redação, me lembro muito bem disso, tinham mais outros repórteres, o Hélio Lázaro e mais uns outros, e aí eu comecei a ter uma entrevista e o chefe acabou gostando de mim, e aí ele virou-se para mim no final da entrevista e falou, quando você pode começar? E eu soltei agora. Ele falou, não, então calma, volta amanhã. E aí foi assim que eu acabei entrando no jornalismo, me apaixonando por TV e seguindo. Olha, entrou aqui o Lucas de la Torre, olha lá, ó. Lucas de la Torre, que é meu irmão, nosso produtor, é o cara que eu chamo toda hora ali no ar, no Brasil Gente Rio, tá aqui, um cara incrível, com muita fonte, cara que resolve os problemas. A Quequinha tá falando aqui também, a Elô falando JP, a Elô que me conhece de criança, olha lá, amiga da minha família, e aí vai. Meu querido, para terminar, dentro de tudo que você já fez e como você falou aí, você caminhou por vários setores da comunicação dentro da nossa profissão. Tem ainda alguma coisa que você não fez, que você gostaria de fazer? Sei lá, produzir um documentário, apresentar um outro tipo de programa? Tem ainda isso? Ou não? Vai chegando para você, vou lá, vamos ver o que vai dar. É muito isso? Se eu disser, eu gostaria muito de apresentar um programa de auditório, por incrível que pareça, porque eu acho que, e eu já ouvi isso de gente, eu respeito muito, eu tenho um cinegrafista que trabalha comigo, o Clebão, hoje, tem 40 anos de TV, mas eu ouço demais, eu tive um outro cinegrafista, que hoje já não está mais com a gente, está na ESPN, que é o Camete, inclusive, de linha de combate. O Camete é o cara que opera aquela câmera toda difícil de ser operada. E ele me chamou um dia e me falou, olha, eu acho que você se daria super bem num programa de auditório, um programa ao vivo, e isso, você podendo interagir com o público, e mais numa pegada descontraída também, de interatividade, tudo isso. Eu acho que, de repente, esse formato é um formato que eu ainda não experimentei conduzindo, assim, você falou do programa da Mariana Godoy, mas ele era um público, mas era um público menor, e na verdade eram convidados, assim, que assistiam ao programa, e a gente não tinha, e eu não comandava, né, quem comandava era a Mariana. Então eu acho que esse seria um desafio que eu acho que eu gostaria de encarar, de enfrentar. Entrou agora aí o Igor Calian, que trabalhou com você também lá. Caliente! Olha ele aí, Igor Calian, baita de um repórter. E apresentador também. Ele agora está metido pra caramba, que ele só faz jornal da Band. Então ele chegou para mim e falou, JP, eu não quero mais saber de primeiro jornal, não quero saber de mais nada. Meu negócio é só jornal da Band. Agora ele só faz matéria especial para o jornal da Band, links, não é verdade? Participa com o Joel da rádio. Olha lá, o Calian. JP, como é que é a sua relação com as redes sociais? Eu percebi aqui que você tem esse contato. Eu sou né? Que a gente conversa muito, a gente tem esse... Mas como é que é a sua relação com as redes sociais? Assim? Você hoje, dentro do jornalismo,
Como é que é esse seu olhar para ela? Como é que a gente pode compartilhar com as pessoas as informações? Como é que você está vendo as notícias sendo disseminadas dessa forma tão, às vezes, leviana? A gente precisa ter muito cuidado. Eu vou começar, até porque tem muita gente aqui que não vai deixar eu mentir. O Lucas Della Torre é um desses. Agora, falando sobre as minhas redes sociais, eu sou completamente falho em alguns aspectos. Se você for conversar comigo e me mandar uma mensagem, eu vou te responder na hora. Como eu faço isso, a minha prioridade, a Júlia até ficava maluca comigo, eu passo tempo, acaba o jornal, eu vou lá para o camarim, eu começo a responder as pessoas, eu começo a interagir com as pessoas, principalmente para quem está me pedindo ajuda e pedindo para que a gente olhe para o bairro, como eu falei hoje com a Graça, como eu falei hoje com outras pessoas que também tiveram o mesmo problema de árvore invadindo, tem gente que está pedindo iluminação dentro de um túnel X, que eu conversei hoje também. Tem gente que está pedindo um espaço para mostrar o projeto social, para divulgar o que está sendo feito, ou pedindo uma oportunidade, como eu estou conversando também com uma senhora que não consegue atendimento, que já fez, enfim. Nesse aspecto, funciona totalmente para mim e eu mantenho esse contato direto. Agora, para alimentar as minhas redes sociais, eu sei que não é exatamente isso que você perguntou, mas eu sou chamado, sabe como? Pela Ágata, pelo Lucas Della Torre, pela minha equipe, de tiozão do Zap. Porque eles falam, JP, você não alimenta as redes, você não divulga, você não sabe mexer, você não faz nada. E todo mundo me cobra e eu sou falho. Eu precisava olhar com mais atenção, com mais carinho, porque definitivamente é o caminho, as redes sociais. E você me perguntou, a gente precisa ter um cuidado gigantesco. Eu estou muito feliz com o Brasil Gente Rio, porque a gente, junto com o Guilherme, que faz um trabalho incrível nas redes sociais, porque agora você faz o que? A gente tem colocado na tela, foi bem lembrado, Fábio, que eu vou pedir isso amanhã de novo, que eu acabei esquecendo. Olha o Hélio Lázaro aqui, ó. Eu falei dele agora há pouco aí, ó. Um dos primeiros, ele que me deu uma oportunidade na TV também, lá na Record, em Ribeirão Preto. Que legal ver o Hélio aqui, falei dele agora há pouco. Enfim, e aí eu preciso cobrar, porque a gente, justamente para combater fake news, tudo isso, a gente coloca agora dentro do Brasil Gente Rio um QR Code para você apontar a câmera e receber as notícias checadas e verificadas pelo Brasil Gente Rio pelas redes sociais. Então, essas notícias você pode compartilhar, porque elas são feitas por jornalistas, são checadas, são apuradas por jornalistas. Então, essas notícias que a gente coloca lá, elas são checadas e tem a chancela da Band para você poder compartilhar isso que a gente tem feito no Brasil Gente Rio com o QR Code, onde você já é direcionado diretamente para uma comunidade que te abastece de informações do que foi no programa e o que é relevante para o povo fluminense, para o povo carioca ou para o povo brasileiro, que às vezes a gente também dá notícia nacional. Tá certo. Bom, deixa eu falar uma coisa. Então, o JP, você encontra ele na tela da Band, de segunda a sexta, às 16 horas, ao vivaço, e às quintas, às 23 horas, no Linha de Combate. Amanhã tem. Muito obrigado. Eu fiquei muito nervoso no início. Por quê? Eu te adoro. Então, foi um... Assim, você está perto de... E olha que eu estou dividindo tela aqui com você. Eu fiquei nervoso porque eu adoro você, gosto muito de você. Mas você é tão bom conversar com você que agora eu fiquei tranquilinho. Tranquilinho. Que bom, Fábio. Vamos conversar mais. Acabou de entrar aqui também o Alê, que é um irmão meu, trabalhou comigo na Rede TV. Aqui, ó, acabou de entrar, um salve, um abraço para ele, saudade. A Sô, aqui dizendo, volta para São Paulo, JP, o Afonso. Eu confesso que eu deixei de mandar um beijo, um abraço especial para um monte de gente que passou aqui. O Fábio foi tentando me atualizar, mas queria agradecer todo mundo que participou aí, esse carinho todo, e queria agradecer especialmente você, Fábio. Muito obrigado pelo carinho comigo, por também migrar, né, de um programa para o outro junto comigo, por me apoiar e por fazer companhia. E quando precisar também, você pode ir lá puxar a minha orelha, quando eu tiver falado alguma besteira, alguma coisa, você também tem toda a liberdade para isso. Eu não tenho palavras para te agradecer, mas
Eu vou agradecer agora pessoalmente, Boa, combinado. tá? Tô te Obrigado esperando. a todo mundo que ficou aqui com a gente. A galera do JP veio em peso para cá. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Eu vou deixar esse nosso papo, vai ficar na minha rede, mas também. Ah, a gatinha está aqui, ó. Ela Amei. voltou? Agora vai. Voltou. Está aqui. Ô, Agora Fábio, vai. ela tá numa máscara violenta, ela tá uma coisa, essa Agatha Meirelles, É, sabia? Tá uma coisa. Agora ela só escolhe pauta, ela só vai para lugar onde depois ela é toda bem tratada. Hoje, por exemplo, ela saiu da pauta, ela mandou um vídeo para a gente, estou entregando, inclusive. Ela mandou um vídeo, tinham feito escondidinho para ela, para a Agatha, você vou acredita? fazer uma coisa. Outro dia, porque vocês sempre estão por aqui. Eu moro aqui na região do Maracanã. Hoje É. você mostrou a Praça da Bandeira, eu estou aqui pertinho. Então, a Agatha Meirelles, quando você estiver por aqui, vamos fazer uma surpresa para o JP. Eu vou te chamar para tomar um café aqui comigo. Boa. Meu querido, Legal, um Fábio. beijo. Beijo para você. Conte sempre comigo. Você é um amigo, tenha certeza disso. Tá certo? Obrigado, Fábio. Obrigado. Queria agradecer de novo todo mundo aí, Brasil Urgente. Ó, pronto, quando eu te encontrar, vou te dar isso aqui. Olha a minha equipe, quando é sensacional, pessoal, departamento comercial. Estão, ó, fazendo brindes, divulgando. Aqui, ó, é um porta-copo esse, mas tem imã de geladeira, tem um monte de coisa aí do Brasil Urgente Rio. E eu espero que esse projeto dê muito certo, que tenha muito sucesso e, mais do que isso, que consiga ajudar a população que tem precisado demais. É que eu tenho sentido isso no Rio de Janeiro. Fábio. Já deu certo. É sucesso. Boa noite para todo mundo. Obrigado, meu amigo. Beijo para Até breve. você. Beijo para todo Beijo. mundo. Boa quarta-feira. Obrigado. Tchau. Tchau.